queridos, amém? Amém. Estenda as suas mãos para cá. Amém. Pai querido, Pai amado, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade de estarmos na tua casa, cultuarmos o teu nome, Senhor, e o privilégio de ouvirmos a tua preciosa palavra. Que os nossos corações, Senhor, estejam sedentos pela tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz e o nosso coração se incline, Senhor, a receber de bom grado a boa semente, para que venha nos transformar conforme a tua vontade. Guarda o teu servo, cobre ele com teu sangue, esconde ele atrás da tua cruz. Que ele seja esse canal, Senhor, que ele se dispôs a ser, de trazer a tua palavra para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Pode sentar, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Uma vez, eu estou muito alegre com Jesus, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Não só isso, né? Mas só em nós estarmos junto com Ele, de fazer parte aqui da nossa igreja, estar juntamente conosco todos os dias, isso já é um motivo de alegria para todos nós, né? E eu fico muito feliz com o meu amigo Machado ali, está aqui a segunda vez que ele veio nos visitar, né? Deus continue abençoando a sua vida, tá bom, mano? E a palavra sempre fale no seu coração, né? Nos nossos corações, né? Amém. Amém? Amém. Amados, eu vou trazer uma palavra aqui nessa noite. Hoje não é culto de libertação, mas eu gostaria de trazer essa palavra para a igreja, porque aconteceu algo, né, com uma conhecida nossa, e não é aqui da nossa igreja, mas a pessoa me ligou, falou comigo, e glória a Deus por isso, tá? Glória a Deus por isso. E numa situação dessa, eu tenho certeza que às vezes que nós podemos ser enganados se nós não estivermos dentro da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que quando a gente fala aqui sobre a escola bíblica dominical, né, estudando a palavra, e nós o tempo todo aqui nós estamos falando de Bíblia, nós falamos de Bíblia. A gente não fala em achismo, eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Eu só tenho que ler a palavra do Senhor e seguir a palavra de Deus. É isso que é importante para todos nós. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria o seguinte: quando Satanás usa a verdade para confundir. Isso é muito forte. Então, antes de começar a entrar na mensagem propriamente dita, o que foi que aconteceu? Veja bem, eu estou falando de pessoas crentes, não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de crente, tá? De crente. Por isso a importância de nós firmarmos na palavra, saber quando Deus está falando, saber sentir a presença do Espírito Santo de Deus e discernir se o Espírito é maligno ou se é o Espírito Santo que está falando. Mas para você saber disso, você tem que estar firmado em quem? No Senhor Jesus Cristo. Tem que estar firmado onde? Na palavra de Deus. Porque se você não estiver firmado na palavra, com certeza você será enganado. E uma jovem me ligou falando, ela mandou uma mensagem de madrugada. E acho que eu até conversei com o André. Mandou mensagem pela madrugada e eu só vi no dia seguinte, né? Ela desesperada querendo falar comigo. Então, pela manhã eu retornei a ligação. E ela estava desesperada por quê? Preste bem atenção, irmão. Isso aqui é muito sério que eu vou falar aqui. É muito sério e vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo. E nesse momento, a pessoa falando comigo falou que estava em casa de noite. O filho dela começou a passar mal. E o outro, a criança também, que estava morando na mesma casa, também começou a passar o mesmo sintoma. Os dois. Né? Mas se for uma gripe, se for uma coincidência, foi coincidência? Amém. Tudo bem. Mas o negócio que aconteceu
com as duas crianças. E nisso ela viu algo diferente dentro de casa, ela tinha visto alguma coisa que não estava, eu falei, isso aqui não é de Deus. Então ela começou com discernimento ali, normal. Levantou para orar, chamou as pessoas que estavam dentro de casa, que eram todos crentes, chamou para uma oração. E ali estavam todos orando, deram as mãos, como nós fazemos aqui. Deram as mãos, estão errados? Não. Fizeram certo? Sim, fizeram certo. Todos ali juntos orando, dando as mãos. E vamos orar. E nisso, quando começou a oração, irmãos, amados, todos crentes, tinha uma pessoa no meio, que ela já fez parte no passado, né, de algumas, de outra situação, né, de outra religião. E ali, o cara, uma das pessoas cristãs que estava orando, falou assim para essa pessoa: pode chamar ele. Chamar ele quem? E nisso a menina tinha visto um troço no corredor. E esse camarada, esse homem de Deus, chega e fala: pode chamar ele. Aí ele vira aqui e falou para a pessoa que já foi de outras religiões. Aí ela começou ali a falar um montão de coisa. Olha, para surpresa, né? E ele só falou a verdade. Para surpresa de Deus, só falou a verdade. Só que uma coisa chamou a atenção: em nenhum momento ele falava que era Deus, só falava assim, ó, aquele lá de cima. Falou aquele lá de cima, já sabe o que é. Aquele lá de cima mandou falar que você está assim, está assado, que você está desse jeito, que essa doença foi colocada, fizeram um trabalho para você, e começou a falar. E nisso trouxe confusão na mente dessa pessoa. E glória a Deus por ela ter me ligado, eu poder até orientá-la, né, de maneiras corretas, através da palavra de Deus. E naquele momento ela falou que sentia algo, falou: não, está errado, está errado, está errado. E ali o coisa ruim começou a falar. Aí depois a pessoa falou assim: agora você já pode ir. Isso é o crente falando. Não estou falando de macumbeiro, não, estou falando do crente. Agora você pode ir. Aí o bicho sumiu, foi embora. Aí ficou todo mundo assim, espantado como vocês estão agora, olhando aqui para o pastor. Ficaram todos espantados, a menina ficou espantada, e sem saber, e agora? Quem foi que falou? Quem era a entidade que estava aqui? O que ia acontecer? Aí agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita, para que vocês entendam. Amém ou amém? Sim. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus aí. Vamos lá, irmãos. Olha, gente, o mundo espiritual é real. É real. As pessoas estão brincando, pensam que é brincadeira, né? E não é brincadeira. Olha só, em Gênesis 3, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: ora, a serpente era mais o quê? Astuta, né? Que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, todo mundo sabe, né? Assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore, né, do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora vamos lá
Mateus 4. Mateus 4. A partir do primeiro versículo. Bem? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, presta atenção, ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha bem, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeceis em teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e nós vemos aqui uma coisa interessante, que trazendo para os nossos dias, esse relato que eu fiz para vocês. Então muitas pessoas pensam o quê? Elas pensam que o diabo trabalha apenas com mentiras escancaradas. Então você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com isso. Ele não trabalha com mentiras escancaradas, né? Mas uma das armas mais perigosas de Satanás é usar parte da verdade para o quê? Produzir o quê? Confusão. E foi o que aconteceu com aquele grupo de crentes, para trazer confusão. Então não é, ele não começou negando, Deus totalmente, ele distorceu a palavra. Então ele distorceu a palavra para Eva. Então o perigo não está apenas na mentira evidente, e o perigo está na verdade misturada com veneno. Isso que está o perigo, né? E como alguém disse alguma vez, alguém, não sei quem falou essa frase, mas se você tiver um copo de água limpa e botar um veneno aqui, é um veneno. Amém ou não? Então isso que acontece. Então Satanás distorce a verdade para gerar dúvida. Então nesse texto que acabamos de ler, de Gênesis, a serpente perguntou: é assim que Deus disse? E ela não começou atacando Eva. Presta atenção, ela não começou atacando Eva, ela não atacou Eva, porque seria fácil demais para identificar. Então, para identificar essa pessoa que estava ali orando, aquele grupo de crentes orando, então ele começou o quê? Falando a verdade, falando da enfermidade, falando do problema que as pessoas tinham. Todos os problemas foi falado ali naquele meio. Então isso traz o quê? Traz dúvida, traz confusão. E foi Deus ou não foi? É importante para nós sabermos, irmãos, há crentes que não abandonam a igreja ainda, mas abandonaram o quê? A convicção. Eles não saem da igreja, mas a convicção deles não tem mais certeza de nada. Por quê? Não conhece a palavra, não lê a palavra de Deus, não sabe mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? O mundo hoje fala tantas coisas que deixa os crentes, aqueles que não conhecem a palavra, sentir confusos, vivem inseguros. Muitos crentes inseguros, não sabem em que acreditar, não sabem o que é pecado, não sabem mais discernir a voz de Deus, não sabem mais. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Ouviram verdades distorcidas. E é isso que eu estou chamando a atenção da igreja, para a verdade distorcida, o que Satanás coloca na tua mente, coloca diante de você, diante da tua casa, diante dos seus filhos. Então nós temos que tomar atitude. Que atitude é essa, pastor? Ler a palavra de Deus e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente vê aqui, Satanás fala coisas aparentemente verdadeiras para alimentar o ego. Então, no texto de Gênesis ainda, 3:5,
sereis como Deus, né? Em parte aquilo que parecia atraente, parecia o quê? Crescimento, parecia evolução, mas o centro era a independência de Deus. Isso é um perigo também. Nós sermos independentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus, amém? Eu sou totalmente dependente dele, porque se não fosse ele na minha vida, eu não sei o que seria. Então, eu sou dependente dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Satanás, ele usa frases que a gente tem que tomar muito cuidado, que está muito em moda isso. Siga apenas seu coração. Não é bonito, não é bonito? Não, é lindo isso aí. É lindo. Siga apenas seu coração. Você não precisa mudar. Não. Fica do jeito que está. Deus só quer que você seja feliz, só quer a sua felicidade. E você continua pecando. É isso, irmãos. E fala bonitinho. Então, e fala de uma situação que não existe renúncia. Parece amor, mas não é. Parece liberdade, mas afasta da cruz. E nós não podemos afastar da cruz. É a mesma coisa com uma bússola. Sabe o que é bússola, né? Então, se ela estiver desregulada, irmãos, em momento ela está marcando certo. Mas no final, o que vai acontecer? Você vai estar longe do seu destino, da sua direção, porque essa bússola está quebrada. Então isso tem acontecido com muitos crentes, inclusive com esse. Eu estou falando desse aqui porque é um exemplo, uma coisa que eu fiquei sabendo, que foi falado também, uma coisa real que aconteceu. Mas quantas pessoas, aqui, às vezes aqui até dentro da nossa igreja, pode passar por uma situação dessa. Então eu estou chamando a atenção da igreja para que vocês fiquem atentos à voz de Deus. Saber quando é Deus que está falando com você. Não é só sentir arrepio. Eu senti um arrepio, o cabelo ficou assim para cima e tal, é Deus falando mesmo, e às vezes não é. Não é verdade? Não é um trovão ali, não, Deus não está. Aquela ventania, não é. É fogo, não é. Então a gente tem que ter, a Bíblia, ela nos dá, irmãos, tudo isso. Então, a gente vê ficar longe do destino. Então o que vai acontecer? Assim é a verdade sem o Espírito de Deus, irmãos. Então você tem a verdade, mas não tem o Espírito de Deus, vai ser enganado, vai ser iludido por Satanás, porque ele vai usar a palavra para te confundir. Lá em Mateus, Satanás também usa a Bíblia fora do contexto, né? Acabamos de ler, no deserto Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Isso mostra algo assustador, que o diabo conhece a Bíblia. Amém ou amém? O diabo conhece a Bíblia, né? E ele conhece os versículos, e ele usa a palavra fora do propósito dela. Jesus respondeu com equilíbrio, falou assim, também está escrito, ou seja, uma parte isolada da Bíblia não pode destruir o restante da verdade. Amém ou amém, irmãos? Então existem pessoas que, usando a graça para justificar o pecado, já falei isso aqui em outras vezes, usando a prosperidade para a idolatria, usando o amor para provar a desobediência, usando a liberdade para viver sem santidade. Por quê? Não conhece a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. Então nem toda mensagem com versículo vem de Deus. Amém? Que resposta de heresia é essa? Mas é verdade, porque está fora do contexto, né? Então, e a maior arma contra a confusão é o quê? É conhecer profundamente a verdade. É por isso, irmãos, que nós temos que estudar a palavra de Deus. É por isso que você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aleluia. E Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. Não foi emoção, não foi grito, não foi argumento humano, né? Foi a palavra discernida corretamente. Isso aconteceu. E quem conhece pouco Bíblia pode ser confundido. Por isso a gente tem que estar estudando o tempo todo. Tem que estar mesmo, não adianta. Se couber até o pastor também dança, também numa brincadeira dessa. É verdade, estou sendo sincero, irmãos. Não estou excluindo isso aqui não. Então a gente tem que ter o discernimento para não cair nesse engano. E é por isso que a igreja primitiva,
ela preservava, sabe o que, irmãos? A doutrina, eu falei isso na pregação passada, a comunhão, a oração e o que mais? O ensino da palavra. Essa é a igreja primitiva. Então, o ensino da palavra. E Satanás raramente, preste atenção, ele chega dizendo, eu vou destruir a sua vida. A gente só vê isso no culto de libertação quando se manifesta. Aí fala que vai destruir a tua vida. Mas caso contrário, ele chega, ó, sapatinho. Se não, aí assusta. Vai assustar a presa. E não pode. Então ele chega dizendo, estou mostrando o outro lado. Então ele mistura verdade com engano, a Bíblia com distorção, sentimento com rebeldia, mas Jesus declarou lá em João 8,32, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade nos libertará. Essa semana, eu e minha esposa, a gente estava assistindo a um filme, não sei se vocês já assistiram o Julgamento do Diabo, um filme antigo pra caramba. Um filme até bom. E chama a atenção aquele filme. Como Satanás ele entra sorrateiramente. É um exemplo certinho disso aqui, irmãos, que eu acabei de falar aqui para vocês. Então ele chega de uma maneira, ele distorce a palavra, ele fala o que a pessoa quer ouvir, mexe com o ego da pessoa, né? E distorce. Então a trama passa com um camarada que era um escritor, né? Acho que você já, não sei se alguém viu, mas era um escritor, ele só queria apenas só ser famoso, só isso que ele queria. Ele queria que o livro dele fosse lido por todo mundo. Aí ele fala uma palavra que eu dou a minha alma para fazer isso. Aí começa a falar do filme, dou a minha alma. Então, mas o que eu quero dizer com essa ilustração que eu estou trazendo aqui? Quando ele fala isso, Satanás aparece para ele e fala, olha só, ele só queria um livro, só ser reconhecido pelo livro, só isso que ele queria, ele era um escritor. Aí ele disse, não, pode deixar, eu vou te dar, você quer dinheiro? O cara não pediu dinheiro, ele pediu somente, era só uma coisa só, era só um livro que ele queria. Mas você vai ter que vender a sua alma, não tem problema, então eu vou te dar dinheiro, aí eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar fama. Aí, mas tem uma coisa, são 10 anos, tá dentro. O cara queria vender o livro, mas ele não pediu o dinheiro, ele queria só vender o livro, o negócio dele era o livro, não era nem fama, era só o livro que ele queria. Mas Satanás te dá algo mais, ainda fala que ele fala assim, e eu dei o que Deus não te deu. Isso chama atenção. Eu dei o que Deus não te deu. Estou te dando. Você não queria vender livro? Então, você vai vender livro, você vai ser famoso. As mulheres que você quer, você vai ter mulheres. As mulheres mais bonitas, você vai ter. As mulheres iam tudo para cima dele, vendeu o livro pra caramba, o livro era ruim, mas vendeu. Então, isso, irmãos, isso a gente tem que ter cuidado. Então, a gente viu nesse filme, nessa trama, como Satanás ele entra na nossa vida. Então, ele só pediu uma coisa, e Satanás deu logo um montão, uma enxurrada de bênçãos, entre aspas, para a vida daquele homem. E assim, Satanás muitas das vezes faz com nossas vidas. Se nós não tivermos um posicionamento que Deus nos colocou. Aleluia. E no final dessa trama toda, a gente já sabe o final, né? Que acontece que ele fica, viu que começou a passar os 10 anos, aí ele caiu na realidade. O que eu fiz na minha vida? Eu vendi a minha alma para o diabo. E o diabo não quis saber. Ele fez o maior arruaça na vida dele, e porque ele falou, não, agora acabou. São 10 anos, são 10 anos. Né? Aí depois aparece um anjo lá, não sei, João, e reverte o papo. É como se Jesus entrasse na vida da pessoa, né? E libertasse aquela pessoa do mal que tinha feito. Porque só Jesus pode libertar, irmãos. Uma situação dessa, que muitas pessoas entregam a vida a Satanás. E a gente sabe disso, que isso acontece mesmo. Então, mas Jesus, ele pode libertar as pessoas. E Jesus, ele liberta. Glória a Deus. Mas a questão não é apenas o que foi dito era verdade, a questão é qual é a intenção por trás daquilo. Então o falsificador ele usa notas aparentemente o quê? Verdadeiras, parecem verdadeiras,
mas são falsas. O pescador, ele usa o quê? Uma isca falsa. Já viu aí aquela isca do pescador? Parece um peixinho mesmo. Coitado do peixe, o peixe vai lá e pensando que é uma minhoca, e não é minhoca. É um troço de silicone. E vai lá e come, pronto, já é. Morreu pela boca. E assim, muitas vezes somos nós também. Nos vimos uma aparência bonita e pensa que é Deus, e não é Deus, é Satanás jogando uma isca na sua vida. E nós temos que ter um discernimento. Eu estou aqui falando para a igreja discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aleluia. No julgamento, irmãos, ninguém absolve um criminoso apenas porque ele disse a verdade uma vez. Não. O fato de uma declaração ser verdadeira não torna confiável quem a pronunciou. Então, da mesma forma, o crente não deve avaliar apenas a mensagem, mas também os frutos. Amém ou não amém? Mas eu estou aqui falando para vocês, mas você tem que avaliar os frutos, a direção conforme a conformidade com a palavra de Deus. Então eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar dentro da palavra de Deus, irmãos. Eu não posso falar do meu achismo, eu não posso aqui falar assim, eu acho isso, até porque eu não acho nada. Aleluia. E uma coisa importante, por isso que Jesus não chamou para seguir vozes. Ele não chamou a gente para seguir vozes, experiências ou emoções. Ele nos chamou para quê? Para seguir. É para seguir Jesus, irmãos. Amém? Né? Então, o problema não é que o inimigo às vezes fale a verdade. O problema é quando as pessoas passam a confiar nele por causa desta verdade. Você vai entender, irmão? E essa jovem, né? Os outros, por que pareça, acharam que era o anjo de Deus, que era a coisa toda. Mas essa menina foi a única que chegou e me ligou, que ficou impressionada. Falou assim: não, tem alguma coisa errada, isso não está certo. Foi a única. Que para os outros está tudo certo, não foi Deus. Como é que ele vai falar assim: não, agora você pode ir embora? Vai falar isso para Deus? Agora pode subir? Que história é essa? Pode subir. Isso é linguagem de crente, irmão? Isso é linguagem de cristão? Não é, né? Não é, já. Não é. Isso é linguagem de cristão. Pode subir. Não, agora você pode falar. Meu Deus. A gente dá ordem a Deus, irmão? Não. Deus, quando tem que falar, ele chega e fala mesmo. Ele fala através da palavra, fala através do pregador, fala através do louvor. Mas tudo está conectado aqui, a palavra. Não é isso? Tudo tem que estar conectado à palavra. Se estiver fora da palavra, está errado. Se eu falar alguma besteira aqui, mas fora da palavra, está errado. Não tem que concordar comigo, não. Tem que chegar e ir lá e papirar, como diz o outro, né? Tem que estar lá, ó, papirando. Porque senão não adianta. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz também, irmãos, que não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Amém ou amém? Satanás não precisa aparecer trevas para enganar. Às vezes ele se apresenta como luz. Então o problema não é que ele possa dizer algo verdadeiro. O que eu falei, é quando as pessoas passam a confiar. Aí tem um texto aqui também, Provérbios, né? Fala sobre o simples dá crédito, Provérbios 14, 15, se eu não me engano. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, ou seja, o prudente não acredita em algo apenas porque parece correto. Ele examina a origem, os frutos, a conformidade com a palavra de Deus. E ainda tem outro exemplo. Eu estou falando aqui dentro da palavra de Deus, irmãos. Eu estou te dando exemplo para você não cair na besteira aí de seguir Satanás. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então, nós temos essa passagem. Isso conecta muito bem com a ideia de discernimento do joio e do trigo. Lembra do joio, da história do joio e do trigo? A palavra? Então, e da necessidade de examinar tudo à luz da palavra. Então, talvez exista uma área da sua vida que você começou a acreditar em vozes confusas. Isso acontece. Isso já aconteceu comigo. A gente começa a brincar, né? Deus não é. Né? Mas hoje Deus está nos chamando para a verdade, irmãos. Essa palavra é para que nós tenha discernimento, volte, né? Hoje Deus está chamando a gente para ouvir a voz dele.
né? Voltar para a verdade pura da palavra. Então não viva com frases prontas, né? E que hoje tem muito na internet, né? Tem muitas frases prontas, bonitinhas, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? E não viva apenas de emoções, volte para aquilo que está escrito, porque a verdade, irmão de Deus, não apenas emociona, ela transforma as nossas vidas, ela transforma a gente, né? Ela transforma a gente, ela corrige, ela liberta. Tá bom, pastor. Então como discernir tudo isso? Como é que Deus discernir se é Deus ou seu inimigo? Nós temos um texto básico que é interessante, em 1 João 4,1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são o quê? De Deus. Então, a gente vive no tempo muitas vozes falando em nome de Deus, a gente vê o tempo todo isso, a gente tem que ter cuidado. Então, mensagens, revelações, profecias, vídeos, experiências emocionais, tudo isso a gente está nas nossas mãos, irmãos. Mas é tudo que foi Deus que falou? Mas são bonitas? São. São lindas, são fofas. E muitas delas não são de Deus. E João está orientando aqui a igreja a provar o Espírito, né? Provar o Espírito. Deus não proibiu o discernimento, amados. Deus proibiu sermos ingênuos. Então, porque o que vem de Deus glorifica Cristo, não o homem. Então, se glorificar a Deus, é de Deus. Glorificou o homem, sai fora. Já pensou na ruim. E João 16, 14, Jesus disse sobre o Espírito: Ele me glorificará. Aleluia, glória a Deus, né? Então, quando a obra de Deus, Jesus cresce, o homem diminui. Há arrependimento e há transformações. Transformação da vida do mundo. E a igreja, irmãos, ela deve se perguntar sempre: isso está aproximando as pessoas de Cristo ou apenas impressionando? Bem ou não? Está se aproximando das pessoas de Cristo ou apenas impressionando? Eu posso fazer uma pregação aqui bonita. Posso chegar aqui e botar na IA, fazer uma pregação linda, lindíssima, né? Mas não tem efeito nenhum. Só é uma coisa bonita. Sim. Então eu tenho que chegar, saber se eu estou aproximando as pessoas de Cristo. Não estou impressionando. Não tem que impressionar aqui com palavras bonitas. Não tem que impressionar. Porque Satanás gosta de palco, irmãos. Mas o Espírito Santo gosta do altar. Ele gosta do altar. Isso é importante. O que vem de Deus nunca contradiz a palavra, preste bem atenção. Então Deus não fala algo hoje contrário ao que já escreveu. Então o Espírito Santo não inspira pecado, rebeldia, imoralidade, orgulho, divisão. Por exemplo, se alguém diz: Deus mandou eu abandonar minha família, isso não vem de Deus, amém ou amém? Manda. E se alguém usa: Deus conhece meu coração para viver no pecado, não vem de Deus uma situação dessa. Não vem de Deus. Não precisa nem ser crente, não precisa nem ser profeta. Então, o que orienta a igreja é o seguinte: uma experiência precisa passar pela Bíblia. Não é sentir, então é Deus, mas estar de acordo com a palavra de Deus. É isso que eu tenho que ver. Está de acordo, tudo que estou fazendo está de acordo com a palavra, então é Deus falando. Não está de acordo com a palavra, irmãos, sai fora. Dá minha volta. Porque o inimigo também lhe produz emoções. Amém ou não amém, irmãos? Então não é porque a gente está se arrepiando, é de Deus. Tá, irmãos? Então o diabo ele pode imitar, ele pode emocionar, pode impressionar, produzir confusão. Amém ou não amém, irmãos? Lembra lá no Egito? Os magos imitaram os sinais de Moisés? Lembra disso? Não era de Deus, Deus não estava ali? E aí? Mas o diabo também estava. Vou jogar uma cobrinha no chão, também faço isso também. Jogou lá e também fiz uma cobrinha. E agora? Amados, isso é para a gente saber como é a situação espiritual. A gente não pode brincar de ser crente. Não pode. A gente tentar, não estou falando que é a igreja que está brincando de crente, de ser cristão, não é isso, não. Eu estou só chamando a atenção de uma maneira geral, até porque tem gente também vendo aqui pela internet.
Então é importante a gente saber disso. Né? Amém. A igreja, irmãos, ela não deve correr atrás apenas do sobrenatural, deve correr atrás da presença de Deus, porque há pessoas buscando, né? E muitas das vezes você está buscando o quê? Revelação sem santidade, poder sem luz, unção sem transformação, e o que vem de Deus, irmãos, ele produz, Jesus disse lá em Mateus 7,16, pelos frutos os conhecereis, pelos frutos, né? O fruto revela a origem. Perguntas importantes, né, que a gente faz: se isso produz humildade, produz arrependimento, produz amor pela palavra, produz santidade, produz paz verdadeira, aproxima da igreja, faz amar mais Jesus, então, amém, glória a Deus. Agora, se for o contrário, produz confusão, arrogância, independência, sensualidade, rebeldia, divisão, aí fica complicado, irmãos. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado. É o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo. Eu já falei isso aqui uma vez, que nós temos uma campainha, né? Nós temos um alarme. Porque todo mundo sabe quando está errado, não. Não tem essa que o cara fala que não sabe, não se puxaria, não sabe assim. Então, se você está fazendo algo errado, vai chegar e vai tocar uma campainha, um alarme. É o Espírito Santo falando assim para você: não vai por esse caminho, não. Eu não estou nesse negócio. Aleluia. Jesus não fica feliz com isso. O Espírito Santo começa a falar conosco. Quem já sentiu isso, irmão? Eu já senti. Aleluia. Glória a Deus. Pegar. Aleluia. Tu vai fazer alguma coisa? Não. Não é de Deus, não. É por aí mesmo que você vai, meu sério. Você sabe que está errado. E às vezes a perninha vai, ela continua. Você sabe que está, mas você vai. Mas o Espírito Santo não avisou? Avisou. Você foi porque você quis. A igreja precisa de discernimento espiritual. Hoje existem dois perigos. Vou terminando. Aceitar tudo sem discernir, ou rejeitar tudo por medo. Isso também é importante. A igreja, irmãos, ela precisa de equilíbrio. O que eu gosto aqui da nossa igreja, do Evangelho Pleno da Tijuca, é que nós temos aqui um equilíbrio em relação a isso, a vida espiritual. E por quê, irmãos? Nós ensinamos a palavra, nós ensinamos a palavra de Deus. Então você, quando eu estou pregando aqui, o Rubem está dando a escola dominical, ele está ensinando a você a saber das coisas com mais naturalidade, aprender e ter uma base. Porque não é qualquer vento de doutrina que vai desviar vocês. Não é porque alguém falou alguma coisa para você e você chegou e não quero mais saber da igreja por causa disso. Todo mundo sabe que a igreja é feita de pessoas. E pessoas têm problemas, pessoas têm defeitos. Então, se você quiser uma igreja perfeita, então é só pedir a Deus, a Jesus, para você morrer e ir para o céu. Porque aqui não vai encontrar ninguém perfeito. Todo mundo com a auréolazinha na cabeça aqui na igreja, todo mundo. Mas tem um defeito, tá? Tem até asinha de anjo. Mas tem defeito, todo mundo tem defeito, o pastor tem defeito. Eu estou no processo de libertação, eu preciso de libertação de algumas áreas da minha vida. Todos nós precisamos, amados. E nós precisamos reconhecer isso, que eu preciso de ser liberto de alguma área da minha vida. E quantas áreas eu fui liberto durante esse tempo todo? E quantas áreas você foi liberto durante esse tempo que você está dentro da igreja? Aleluia, glória a Deus. Mas você ainda tem coisas para resolver. Deus, o Espírito Santo, ainda tem algo para fazer dentro do teu coração, para você, que você ser liberto, que você, Senhor, eu não aguento mais isso, eu estou fazendo isso aqui está errado, eu preciso mudar, mas quem vai mudar vai ser o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E você não precisa ficar preocupado, não. Você vai ficar preocupado, não, que Deus vai libertar você. Deus liberta, amados. Aleluia. A gente não estou pregando aqui historinha, não, estou pregando a verdade, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela liberta. Glória a Deus. Só que muita gente pensa que você vai ser liberto assim, ó,
cabeça, você vai mudar. Não! Isso tem um processo. E o processo às vezes é longo. E existem pessoas que realmente, sempre levanta a mão para Jesus, o cara muda da água para o vinho, muda tudo. Mas pessoas precisam, eu preciso de um processo monstro. Processo monstruoso, Machado. Então, para chegar, e não está bom. Ainda não está bom. Preciso melhorar. E muito. Mas isso, você tem que ter esse reconhecimento. Isso, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, aquela campainha que está dentro do teu coração. E isso é bom, sabe por quê? Sabe por que é bom isso aí, varão? Porque a gente sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Porque quando você parar de sentir isso, o Espírito Santo já foi há muito tempo. Mas se você ainda sente, eu preciso melhorar, eu preciso estar dentro da casa do Senhor, eu preciso louvar mais a Deus, eu preciso mais ajudar a obra do Senhor, eu preciso, Senhor Deus, eu quero estar contigo o tempo todo, Senhor. Isso é porque o Espírito Santo de Deus, Ele não te abandonou. Aplauda o Senhor, irmão. Glorifica o nome dele, porque é assim, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Glória, glória a Deus, aleluia. Um caixa de banco, ele consegue muitas das vezes identificar uma nota falsa, porque ele trabalha com as notas verdadeiras, estuda as falsificações ali, tem conhecimento de saber. Assim também é a igreja, amados. A igreja também é desse jeito. Quem conhece intimamente a voz de Deus percebe quando existe algo estranho, como eu falei aqui. Jesus disse, estava falando de João 10, eu amo essa passagem, irmãos. João 10, 4. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. E a gente está indo para o final. O inimigo trabalha, irmãos. Ele mistura na confusão, no exagero, na distorção. Mas Deus trabalha na verdade, na santidade, na clareza, na transformação. E a solução não é viver desconfiando de tudo. A solução é viver profundamente e conhecer a Deus. Isso que é importante. Quanto mais perto da verdade, ou seja, da palavra de Deus, mais fácil é perceber o engano. Aleluia. Nem toda voz espiritual vem do céu. Por isso a igreja precisa mais do que emoção, precisa de discernimento. A igreja precisa de equilíbrio, Aleluia. sem medo, sem alimentar superstição espiritual. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Você não precisa ter medo de nada, é só ter equilíbrio. Então, primeiro, é importante você saber que o inimigo pode até falar algo verdadeiro, em alguns momentos, fala mesmo, como eu falei aqui, mas isso não significa que ele esteja guiando alguém para Deus de forma pura, não está. E na Bíblia vemos isso acontecer, em Atos dos Apóstolos. Lembra da passagem 16, que uma jovem possessa, amém? Seguia Paulo dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo. Lembra dessa passagem? São servos de Deus. Falou mentira? Não falou verdade. E ele estava, mas o espírito por trás não era de Deus. Foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que estavam orando, com aqueles crentes. Ele falou a verdade falou. Não falou mentira não, falou a verdade. Mas não era Deus. Então, Paulo não aceitou aquela manifestação apenas porque havia a verdade na fala. Ele discerniu a origem espiritual. Aleluia. E é isso que nós temos que aprender, amados. Aleluia. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para você entender, irmãos, o fato de algo parecer correto não significa automaticamente que veio de Deus. O inimigo pode usar a verdade misturada para gerar confusão, medo e dependência emocional. Meu Deus. E Satanás conhece a Bíblia, a realidade das pessoas, fraquezas emocionais e situações da igreja. Então, às vezes, ele fala algo verdadeiro para ganhar credibilidade e depois
produzir o estrago dele, né? Que é justamente o medo, a confusão, que eu já falei aqui. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele pode trazer confronto, amém? Não traz confronto? A palavra de Deus traz confronto. Mas conduz o que? A clareza, conduz o arrependimento, a paz e a direção equilibrada. O crente tem que ser equilibrado, né? Deus não brinca com a mente do crente. Tanto é que lá em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é o quê? Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. E um cuidado importante para a igreja, aqui, você não deve viver tentando descobrir, foi Deus, foi o diabo, foi revelação, foi espiritual. Isso pode até te aprisionar emocionalmente, mas o foco deve ser oração, palavra, comunhão, discernimento e paz em Cristo. Isso tem que ser. Aleluia. Agora uma informação de forma prática, eu botei algumas coisas aqui. Não tomar decisões baseadas apenas em manifestações, amém, irmãos? Então toda experiência precisa passar pela palavra de Deus. Eu não estou falando sempre da palavra, estou falando sempre da Bíblia. Não estou falando de achismo, de fulano, de tal, de ciclano, de pastor, isso, mas não, é a palavra de Deus. Então, e outra coisa, segundo, observar os frutos. Isso aproxima mais de Cristo. Trouxe paz no teu coração, gerou santidade, ou trouxe medo, confusão. Aquele jovem, aquela jovem que estava ali em oração, aquilo trouxe confusão na mente dela. E ela discerniu que aquilo não estava certo, aquilo não era de Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo ainda habita nela e falou. E os outros três, ninguém falou nada. Somente ela. Então, se não fosse para ter confusão, os quatro eram apartados na mesma posição, né? Mas 3 estavam fora. Então, no alimento fascino pelo sobrenatural. O centro da fé não é a revelação, é Jesus, amado. Aleluia. É Jesus. Buscar o que? Maturidade espiritual. Crente maduro não vive correndo atrás de toda a voz espiritual. Amém ou não amém, irmão? O relógio pode estar quebrado, mas ele pode marcar a hora 2 vezes certo, mas está quebrado. Para concluirmos, o mais importante não é a frase era verdadeira, mas qual espírito está operando e qual fruto isso produziu. Está vendo? Tudo vai convergir para Cristo. Tudo vai em direção a Cristo. Não é o inimigo. Se produziu confusão, já sabe o que é. E nós vemos a palavra do joio e do trigo, que é muito conhecida. Jesus mostra que o trigo e o joio crescem o quê? Juntos. Externamente eles são iguais, são parecidos, mas a verdadeira natureza aparece com o tempo. Amém ou não amém, irmãos? Né? Então isso conecta o discernimento espiritual, porque existem situações, palavras e manifestações que parecem espirituais, parecem corretas e às vezes até falam verdade, mas a origem não é saudável, não é? O joio não nasce parecendo totalmente diferente. Esse é o perigo. O inimigo trabalha na imitação. Menos. Fogo estranho, falsa aparência, falsa piedade e mistura. Se o joio fosse totalmente diferente do trigo, ninguém estaria enganado. Amém ou não, meu irmão? Você vê o diabo com chifre, tu vai ficar perto dele? Não. Não vai ficar. Nem sei se tem chifre, mas não vai ficar. Isso que o pessoal pinta. Como eu já falei, nem tudo que emociona é Deus. Nem toda revelação vem do Espírito Santo. Nem toda palavra aparente certa tem origem correta. Por isso Jesus ensinou discernimento e vigilância. Então o equilíbrio para a nossa vida como cristão é muito importante, né? E essa mensagem, irmãos, para a gente terminar,
Isso não é para trazer paranoia para a igreja. Amém, irmãos? Isso é só um alerta. Aleluia. Para que a igreja fique esperta. Amém, Jesus, obrigado. Isso não é para você fazer também, ficar desconfiando de tudo, de todos, ter medo de todos, ou até mesmo viver assustados. Não é para isso não. O objetivo aqui é ensinar a maturidade espiritual. Esse é o objetivo dessa mensagem, né? O foco da igreja não é caçar joio, amém, irmãos? Não é caçar joio não, né? É permanecer como trigo. Então, se você é trigo, é trigo. Aquele irmão é joio, não, você não sabe que não é você que vai separar, né? Então, cresce junto. Então, segue, vive permanece como trigo, né? Até porque isso traz equilíbrio, evita um ambiente pesado, né, para todos nós. O perigo do joio não é parecer mal. O perigo ao joio é parecer verdadeiro. Não é parecer mal, é parecer verdadeiro. Esse que é o perigo, né? Então Jesus ensinou que no final Ele mesmo faria a separação. Então a igreja precisa permanecer na palavra, ter discernimento, buscar intimidade com Deus e produzir frutos verdadeiros. Amém. Glória a Deus. Porque o trigo verdadeiro permanece mesmo no meio da mistura. E isso é importante. O que eu queria dizer para a igreja nesta noite é justamente esta palavra. Então, quando Satanás usa a verdade para confundir, nunca esqueça disso, irmão. Não esqueça desse texto que eu dei aqui, do que eu falei hoje. Isso é muito importante. Se vocês virem alguma coisa desse tipo, fique esperto. Repreenda, né? E às vezes não tem nem força para repreender, né? Você não tem certeza, você não sabe quem é quem, e às vezes o cara fica com medo de fazer. E fica com medo e fica aí, será? E como é que as pessoas vão reagir? Não sabe? Mas por isso que é importante estar na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, irmãos. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você, para que Deus possa abençoar a sua vida e não deixar você cair nesse engano. Poderoso Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Pai, nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, com temor, gratidão, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Pai, vivemos um tempo que muitas vozes, muitas opiniões, ó Pai, muitas mensagens, e por isso, Senhor, pedimos para que possa dar discernimento espiritual, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que sejamos levados pela confusão, pelo engano, ou por palavras que parecem verdadeiras, mas que nos afastam de Ti. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a conhecer, ó Pai, a Tua voz, acima de todas as outras, Senhor. Que possamos ser como ovelhas que reconhecem o seu pastor. Dá-me, Senhor Deus, sabedoria, Pai, para examinar tudo à luz da Tua palavra, das Tuas escrituras. E não sermos guiados somente, Senhor Deus, por emoções, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Experiências ou aparência. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda os Teus santos, guarda os Teus servos, ó Pai, de toda a mistura. Guarda-nos do joio espiritual, das falsas interpretações, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, nos guardar, ó Pai, das palavras fora do contexto, Senhor Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que tenta substituir a verdade do Evangelho, Senhor. Aleluia. Que o nosso coração permaneça firme em Cristo, permaneça em Ti, ó Pai, fundamento na palavra. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós buscamos, Senhor Deus, sinais do que é a Tua presença.
mais experiência do que intimidade contigo, ó Pai, mais revelações do que obediência. Ensina, Senhor Deus, a amar, Senhor Deus, a verdade, viver a verdadeira experiência contigo e permanecer na verdade. Pai, se houver algum espírito de engano, Senhor Deus, espírito de engano, espírito de confusão, aflito ou perturbação, Pai, por palavras, sonhos, revelações ou situações que não compreende e não traz paz no nosso coração, que toda dúvida seja levada, Pai, cativa à obediência a Cristo, que toda confusão, lugar e clareza vem do Teu Santo Espírito, Pai, toda clareza. Faz de nós uma igreja madura, vigilante, cheia do amor. Que não sejamos, Senhor Deus, ingênuos, ó Pai, diante do engano, nem endurecidos diante da Tua ação. Dá-nos, Senhor Deus, equilíbrio, sabedoria e discernimento, ó Pai, para caminhar contigo todos os dias. E que, acima de tudo, Senhor, seja o centro da nossa fé, da nossa adoração e da nossa esperança. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti, ó Pai. Não esteja em homens, em manifestações ou experiências, mas no Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, entregamos, Senhor Deus, a nossa família, Pai, nas Tuas mãos, porque, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, implora, Senhor Deus, o Teu perdão, implora, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. E como farol, ó Pai, Tu possa nos guiar, ó Pai, para a eternidade. Possa nos guiar, Senhor Deus, para o que é certo. Possa nos guiar, ó Pai, para a Tua voz. E possa nos guiar, ó Pai, Senhor Deus, para tudo o que é certo, que esteja dentro da Tua palavra, Pai. E desta maneira eu encerro a minha oração, ó Pai. Tu possa, Senhor Deus, estar contigo todos os dias das nossas vidas. E nós precisamos de Ti, Pai. Ilumina, Senhor Deus, os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos louvar o Senhor com hino. Nós terminamos.
que maravilha, né? O Espírito Santo está aqui, deixa eu glória do Senhor. Amém? Nós já estamos terminando o nosso trabalho, mas antes eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Wallace e o Cláudio. Nós oramos por ele. Evaldo também, Evaldo, vem aqui, Evaldo. Evaldo também faz aniversário. Mais alguém? Três homens de Deus. Glória a Jesus. Fica de pé, irmãos, tendo suas mãos aqui para frente. Estão ficando mais novinhos. Amém? Deus possa abençoar a vida dos céus, né? Amém. Glória a você, irmão. Pastor, vamos vir aqui, ó. Trabalhar. Ora para esses três homens. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, aqui estão, Senhor, os teus servos, teus filhos, teus ungidos, Senhor. Pai, muito nos alegra, Senhor, a bênção, Senhor, que eles são aqui para nós, aqui na obra, na igreja. Pedimos a Ti, ó Deus, nessa data tão especial, Pai, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, ali, essa data na vida dos nossos irmãos, Pai. Continua abençoando a vida deles, Senhor, os projetos, os sonhos, aquilo que eles têm colocado diante de Ti, Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, na vida deles, e que seja extensivo também, ó Deus, para os seus familiares e todos aqueles que estiverem ao redor desses varões, Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos, ó Deus, por essa vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Graças te damos, ó Pai, por esse culto maravilhoso, ó Pai, por ter falado conosco, Senhor Deus, neste culto. Senhor Deus, Tu possa nos abençoar grandiosamente, ó Pai. E nós estamos pedindo, ó Pai, pela pastora Zenaide nesse momento, ó Pai. Sei que Tua serva, Tu sabe quanto Tua serva gostaria de estar aqui nesta noite, ó Pai. Mas, Senhor Deus, Tu possa, Senhor Deus, enviar cura, Senhor Deus, para a vida dela, Pai. Senhor Deus, restaura a saúde da Tua serva, Pai, para que ela possa, Senhor Deus, estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, adorando o Teu santo nome, Pai, em comunhão, Senhor Deus, com os irmãos aqui, ó Pai. Ser com ela, Pai, que Tu possa, Senhor Deus, continuar abençoando não só ela, mas toda a sua família, Pai. Toma, Senhor Deus, os seus filhos nas Tuas mãos, ó Pai, que Tu possa abençoar, Senhor Deus, que dê uma semana abençoada na Tua presença, e onde nós colocamos a planta dos pés ali, sejamos, Senhor Deus, abençoadores, ó Pai. Então te pedimos e já te agradecendo em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Glória a Deus.